Oi, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Kel Rodrigues, eu sou arquiteta e designer de interiores deste canal. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho e não perca nenhum vídeo. Todos os dias temos vídeo para você por aqui. E hoje nós vamos falar sobre o burburinho da internet do momento, que é uma designer, light designer, que foi ao programa da Ana Maria Braga e não conseguiu responder uma simples pergunta que a apresentadora perguntou. Que pergunta foi essa? Vamos lá. Ela perguntou como que uma pessoa comum, que tem uma casa comum, chega na loja para poder comprar uma iluminação sem ter essas especificações técnicas que a gente trabalha, como iluminação cênica, iluminação quente, fria, neutra, enfim. Ela só perguntou como que uma pessoa comum, que é a maioria dos brasileiros, que não tem condição de contratar um profissional para estudar, especificar certinho, decorar a sua casa, né? Como que ele pode fazer para poder iluminar a sua casa? Simples, a pergunta foi essa. E ela meio que não soube responder, mas acredito que não é que ela não soube responder, é porque, pensa, né, gente? Num programa ao vivo, a apresentadora é renomadíssima, nervosismo bate, né? Então, acredito que foi isso. Aí eu vou explicar para vocês como que funciona, resumidamente, essa parte da iluminação, para vocês até ficarem por dentro de como que funciona, até terem essa informação para quando precisar já saber como que você pode comprar uma lâmpada central. Eu quero iluminar tudo, mas como é que eu vou comprar essa lâmpada? Como que o meu ambiente vai ficar com a iluminação correta, sendo que eu não sei comprar? Como que eu vou fazer isso? E eu vou te passar essas informações aqui, tá? Então vamos lá pro vídeo. Só que antes de começar a comentar, eu vou soltar o vídeo para vocês aqui entenderem como que foi esse desenrolar. Pera aí. Quantidade Rapaz, mas eu não posso contratar você para fazer isso. Pode sim. Não, eu posso, mas a maioria, graças a Deus eu posso. Mas a maioria do povo brasileiro não pode ter uma profissional em casa. Então, o que eu estou tentando conversar com você é para cair no popular, todo mundo. No mundo de todo mundo, que você deve conversar com gente também claro. Que não consegue te contratar, né? Claro. Então, deve conversar. Então, exatamente isso aqui, colei na madeira. E tá lá faz 4 anos, e muito bem iluminado, né? E fica uma luz difusa, bonita, né? Ana, eu acho que vou ter que ir lá na sua casa depois, para poder arrumar essa iluminação aí. Sabe por quê? Eu trouxe, inclusive, isso aqui para vocês verem o seguinte. A recomendação que a gente tem, e isso eu queria até falar aqui mesmo, porque é importante. Eu tô falando o que eu fiz, não o que você ia fazer. Não, eu tô falando assim, porque isso é uma dúvida frequente que tem e muita gente não sabe também. A gente tem mais segurança e tem mais durabilidade da fita de LED quando a gente coloca num perfil de alumínio. Ah, eu sabia disso. Então tá bom. Patrícia, obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, imagina. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado prazer aqui, trabalho. tá? Eu, Patrícia. Tchau. Bom, já eu vou... Bom, gente, vamos lá. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos falar agora um pouquinho sobre a iluminação. Nós temos 3 tipos de temperatura de cor na iluminação. A quente, a neutra e a fria. A quente é aquela luz mais amarelinha, tá? A neutra é aquela que é mais, não é nem amarela e nem branca. É neutra, como já diz o nome. E a fria é aquela luz mais branca, meio azulada, já tá na casinha da fria. Eu vou deixar umas imagens passando para vocês aqui embaixo. E aí, o que acontece? Foi explicado que tem a iluminação cênica. A iluminação cênica é a iluminação mais clarinha, que é a mais amareladinha, onde a gente trabalha em pontos específicos, como valorizar um quadro, valorizar uma parede, sempre luz indireta, difusa, né, onde vai somente fazer os fachos ali. Isso não quer dizer que não vai iluminar, isso ilumina também, só que são fachos pontuados em determinadas situações, em determinados casos, né, como quadro, como uma obra de arte, como uma parede que tem um detalhe bacana, ou até mesmo no piso. Não sei se vocês já viram, mas tem uma iluminação pontual no piso, que faz aquela ogiva no piso, demarca uma passagem, fica muito bonito. E aí, nessa iluminação, a gente utiliza mais a iluminação amarelinha ou a neutra, certo? O que a iluminação amarela e a neutra ela causa? Ela causa sensação de satisfação, de calmaria,
de ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, onde você pode trabalhar essas iluminações mais neutra, iluminação amarela, nos ambientes mais íntimos, né? Sala de estar, banheiro, quartos. Nos ambientes que requer um pouco mais de atenção, requer que você fique em estado de alerta, aí a gente utiliza mais as branquinhas, que é cozinha, escritório, consultório, hospital, padaria. Todos esses ambientes a gente trabalha com uma iluminação mais fria, porque precisa de uma atenção maior para as pessoas que residem ali, certo? E aí, quando você vai fazer um projeto de iluminação, a gente precisa de pontuar, ver exatamente como que é um layout. Vou explicar para vocês como que funciona quando a gente trabalha com um projeto de iluminação. Primeiro a gente define o layout. O que é o layout? O layout é como que vai ficar os móveis dentro desse ambiente. Por exemplo, sala de estar. Qual é o posicionamento do sofá, a posição das poltronas, posição do tapete, onde que vai ficar o home, que é onde vai ficar a TV. Qual é a posição dele? Vai ter alguma parede em destaque com uma obra de arte ou um revestimento legal que a gente precisa destacar? Onde vai ter quadros? Vai ter quadros? Qual é a posição desses quadros? Vai ter um espaçozinho de específico para o café ou até mesmo uma adega. Tudo isso a gente precisa definir primeiro. Depois disso definido, aí a gente entra com o projeto de interiores, que é o de interiores não, o projeto de iluminação, né? Que é onde nós vamos fazer uma pontuação de iluminação para não ficar iluminação exagerada e nem ficar iluminação de menos. Por que tem que ter esse cuidado quando você for fazer o projeto de iluminação? Porque a iluminação, se você não fizer ela da forma correta, ela acaba com o seu projeto. Resumindo, ela acaba com você pode estar com o projeto mais glamuroso, com o layout mais glamuroso da vida. Se você colocar a iluminação errada, você acaba com o seu projeto. Você acaba com o seu planejamento de um ambiente legal, um ambiente bacana, acolhedor. Você destrói só com a iluminação. Por isso que tem que ter muito cuidado quando você vai definir, comprar a iluminação em si. Quando nós vamos definir a iluminação, os pontos para quadro são pontos específicos, iluminação específica, ângulo específico, certo? Parede com revestimento, um detalhe que a gente precisa definir, uma iluminação específica para lá. Iluminação central, que é uma única iluminação que ilumina o ambiente inteiro. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Mas nós gostamos, não é que gostamos, é o ideal você trabalhar com iluminação mais difusa, onde não foque muito, porque é um ambiente que você não precisa daquela explosão de luz que precisa focar e deixar aquele ambiente extremamente claro, como um hall de entrada. Não tem essa necessidade na sua sala de estar. Você quer conforto, você quer aconchego, você quer acolhimento. E com a explosão de luz você não vai ter. Então, por isso que nós trabalhamos mais de forma difusa. E dá super certo, tá? Muita gente ainda tem reluta ainda em relação a isso de será se é necessário mesmo? Aliás, será se não é necessário colocar uma iluminação central para poder iluminar tudo e deixar as pontuais com acionamentos independentes? Não é necessário, mas o que a gente faz? Nós orientamos o cliente para tudo. Tudo o cliente tem que ser orientado, tá? Se ele fez um projeto de interiores, é explicado o porquê daquela iluminação. Olha, essa iluminação vai dar esse efeito, esse daqui, esse efeito, esse ambiente vai ficar iluminado, vai ficar um ambiente bacana, é tudo muito bem explicado, tá? Feito um projeto com um profissional, tudo certinho, a gente consegue ter essa autonomia, né? Essa liberdade de conseguir fazer um negócio bacana. Só que a pergunta da Ana Maria foi a seguinte: como que uma pessoa comum que não tem condição de contratar um profissional vai numa loja comprar uma iluminação e precisa iluminar a sua sala de estar? Como que ele vai comprar?
essa pergunta. Como que ele vai comprar se ele não tem informação nenhuma, se ele não sabe desse negócio de lumens, watts? E para quem não sabe, lumens é a incidência de luz que vai passar, ou seja, a potência da luz, e os watts é quanto que vai consumir, tá? Então, tem essa diferença entre esses dois, que é bom você saber. Lumens é a potência, é a quantidade de luz que vai dissipar no seu ambiente, e watts é quanto que ele vai consumir, tá? E hoje, com o LED, consome bem menos, né? Então, a gente não tem aquela preocupação que tinha antigamente, porque que a gente utilizava muito a incandescente, né? Hoje é mais o LED. O que está reinando é o LED por conta de sustentabilidade, por conta de durabilidade, porque realmente ilumina bem mais. Enfim, uma série de pontos positivos que o LED nos trouxe para poder fazer o seu papel, sem gastar muito, né? Mas isso, consequentemente, ela é mais cara do que uma luz convencional, uma lâmpada convencional, tá? Ela é mais cara. Só que essa diferença você vai conseguir ver na conta de luz. Porque se você for fazer os cálculos aí, mais ou menos 6 meses, você fizer os cálculos, 6 meses com só lâmpada incandescente na sua casa e 6 meses só com lâmpada de LED, você vai ver, assim, uma diferença absurda no resultado da sua conta no final do mês, dos 6 meses, da incandescente para LED. Então, assim, é um pouco mais caro, é um investimento que você vai fazer a longo prazo, tá? Um pouco mais caro, mas vai valer a pena a longo prazo. É isso, tá? E aí, voltando à pergunta da Ana Maria, como que faz? Aí eu oriento vocês o seguinte, eu preciso de uma incidência de luz boa, né? Só que uma iluminação aconchegante, acolhedora, para uma sala de estar. Se a sua sala de estar for uma sala de estar meio que padrão, que é de hoje em dia, de um apartamento menor, agora se for uma casa mais ampla, com ambientes integrados, aí a gente aumenta só a quantidade de painéis de LED, tá? Mas vamos trabalhar com a convencional, um apartamento pequeno, né, que a maioria das pessoas tem hoje, uma sala pequena. Uma sala pequena, 1000 lumens, assim, é maravilhoso, é o ponto-chave. Você pode começar por aí, tá? Querido, mas ainda assim ficou escuro. Aí a gente vai aumentando. Por quê? O que acontece? Depende de como que é esse ambiente, qual é a incidência de luz natural que entra nessa casa, se tem algum outro ponto de iluminação, tipo, é ambiente integrado e tem um outro ponto de iluminação. Então, assim, são alguns fatores que nos impedem de dar uma resposta muito mais exata. Mas mais precisamente entre 1000, 2000 é o ideal. Agora, a temperatura de cor. A temperatura de cor você vai trabalhar sempre para você. Já vou dizer, antes de dizer a temperatura de cor ideal, o que acontece? Muita gente ainda tem uma resistência quanto à iluminação quente, que é a iluminação mais amarelinha. Muita gente acha assim horrível, não coloco nem a pau na minha casa. Muita gente, eu tenho um cliente assim. Só que assim, é trabalhado, né? É trabalhado, vamos mostrando provas de que realmente é um tipo de iluminação, é uma iluminação diferente. Para você que não está acostumado, é uma iluminação diferente, né? É amarela, é feio. Não é feio. É porque você já está acostumado com uma iluminação mais branca. Então a amarelinha fica feio demais e dá a impressão de que não ilumina. Só que isso é só impressão. Ela ilumina muito, tá? Só que é uma iluminação mais acolhedora, aconchegante. Para você que tem essa resistência com a iluminação quente, eu te indico a iluminação neutra, que vai agir perfeitamente da mesma forma que a iluminação quente. Não tanto quanto, mas já ajuda sim. 60%, 70%. Então vai na iluminação, a temperatura de cor neutra, que é 3.000, 3.500K. Sempre vai estar lá, 3.000, 3.500K. A quentinha é menos, né? 2.500, tá? E aí você trabalha dessa forma, com a temperatura de cor mais neutra. Com a temperatura de cor neutra, você vai manter esse ambiente aquecido, você vai manter esse ambiente acolhedor. Não coloquem em hipótese alguma, pelo amor de Deus,
a iluminação branca. Gente, não coloca a iluminação branca em ambiente nenhum a não ser escritório. Até mesmo na cozinha, eu prefiro indicar a luz neutra, porque ela é menos agressiva. Porque você não trabalha, a sua casa não é uma cozinha industrial, é uma cozinha familiar, né? Uma cozinha caseira. Não tem essa necessidade de uma iluminação branca. Então, eu trabalho com a luz neutra. Se você não gosta da quentinha, que é a 2500K, trabalha com a neutra em todos os ambientes que vai ficar perfeito. Só não mexe com a branca, tá? E, voltando, você quer uma iluminação geral, não vai ter nenhum tipo de iluminação cênica, coloca um um painel de LED de 1000 a 2000 lumens de potência, tá? Você colocando isso, o seu ambiente vai ficar iluminado o suficiente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e todos os dias temos dicas e vídeos importantes para você por aqui. Um beijo!